Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta sexta-feira. O dia legal pra caramba, né? Pintando o final de semana por aí. Você já programou o seu? De repente, fazer um passeio, tantos lugares turísticos que nós temos, belezas naturais, ou seja, o passeio está garantido para você, nosso telespectador que nos acompanha aqui na TVC Panorama. O passeio está garantido em qualquer lugar que você for, pode ter certeza que, né, os olhos saltam, porque a vista é linda demais aqui de cima e, é claro, nos nossos pontos turísticos também, espalhados por todo o nosso Balneário Camboriú. Vamos lá, 10 horas e 51 minutos. Hoje, Direito Condominial, doutora Débora Nunes Kamarowski. Vamos trazer mais perguntas aqui do nosso telespectador. Bom dia, doutora. Quem deve fazer, doutora, essa implantação no condomínio, doutora? Ótima pergunta. Então, essa norma, né, ela não traz específico assim, tem que ser uma advogada, tem que ser o síndico, tem que ser administrador. Não, não tem. Então, assim, qualquer pessoa que se sentir capacitada, entender a normativa, ela pode fazer a implantação. Hoje existem vários profissionais, psicólogos, pessoas do segmento de segurança do trabalho, todo mundo que consiga interpretar a lei e montar um plano de implantação, porque também a lei não traz o passo a passo. O síndico pode, se ele entender a lei, se sentir capacitado, fazer essa implantação também. Mas sendo o síndico ou uma empresa contratada, é importante saber da necessidade de fazer isso, porque o síndico responde civil e criminalmente por suas ações e pela ausência delas. Então, não dá para deixar de fazer isso, gente, seja pelo síndico ou por uma empresa. Tem que prestar atenção, hein? 10 horas e 52 minutos, tem a participação do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Vamos lá. Ver quem está participando. Tiago, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Mas o que seria, doutora, esse passo a passo, né, para o condomínio? E o condomínio precisa fazer o quê para começar hoje isso, doutora? Ótimo, Tiago. Olha, esse é o motivo maior das pessoas estarem me assistindo e seguindo lá no Instagram, saber esse passo a passo. Porque, como eu falei, não tem na lei, né, o que você precisa fazer no condomínio para implantar. Eu sempre estou recomendando para os meus clientes o seguinte: primeiro, dá uma olhadinha lá no e-social, ver a quantidade de atestados que você tem relacionados a doenças relacionadas à saúde mental. Aí já faz um monitoramento. Isso você encontra um fator de risco já, se existirem esses atestados nesse sentido. Depois é necessário aplicar um formulário, um questionário, tanto para o síndico quanto para o trabalhador, falando sobre as condições do trabalho. Esse formulário, ele não está na lei, mas eu sei que o Secov ele está disponibilizando para os afiliados e também as empresas que estão fazendo esses treinamentos de implantação, elas têm esse questionário. Com esse questionário você consegue, na prática, entender os riscos psicossociais do teu condomínio e criar o programa de gerenciamento de risco, que esse é o mais importante e você vai ter que ter no teu condomínio. Depois disso, você vai discutir com a tua comissão, que eu aconselho o teu conselho fiscal, os trabalhadores envolvidos e o síndico, as soluções para esse problema. E daí colocar em prática essas soluções e monitorar para ver se está funcionando mesmo. Paralelo a isso, é preciso, por óbvio, organizar a questão com os condôminos. Soltar circulares, assim, eu recomendo semanal, ou até de 15 em 15 dias, falando o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é considerado preconceito, o que não é considerado assédio no ambiente de trabalho também é importante saber. Faz alteração do regimento interno e tem um canal de denúncia. E o detalhe mais importante, tudo isso que você fizer, registra. Porque a norma fala que tem que guardar isso por 20 anos. Então, começa registrando tudo isso. Até maio do ano que vem, hein? É bastante tempo para guardar essas informações, hein, doutora? Vamos lá, tem mais perguntas, 10 horas e 55 minutos. Ô, doutora, em relação ao prazo, qual é o prazo que o condomínio tem para colocar tudo isso em ordem, doutora? É verdade, eu estava falando tanta coisa para fazer e não disse quando, né? Então, como eu falei, a lei, a normativa, ela mudou em agosto de 2024. Era para começar a entrar em vigor esse ano, só que o governo viu que ninguém estava preparado, porque a gente está falando de condomínio, mas isso serve para todo mundo que trabalha em qualquer empresa. Todo mundo tem que preparar isso até 26 de maio de 2026. Tem que estar com isso implantado no condomínio. Então, tem que correr.
porque a gente já está aí entrando, né, no mês de outubro, acabou setembro, você tem poucos meses para colocar tudo isso em prática e registrar. Muito bem. Doutora, agora tem uma pergunta que eu até vou pedir para a produção colocar na tela do programa A Hora do Povo para a participação do telespectador. Vamos lá? A Sara, obrigado pela companhia também. Bom dia, doutora. Em um condomínio, doutora, o que pode ser considerado assédio moral, doutora? Olha, se a gente falar em linhas gerais aí, Sara, tudo que venha a tornar a pessoa se sentir constrangida, né? Hoje a gente está falando muito dos trabalhadores, mas a gente tem que falar de todo o condomínio, né? Então, se você, como a Dilson começou lá falando, se você está no elevador e sente que se sentiu intimidada por uma pessoa, nos corredores, a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa te olha, tudo isso pode ser considerado assédio. Então, assim, o assédio é subjetivo, né? Não importa o que a intenção da pessoa, é como você sente. E, geralmente, a gente consegue desvendar a intenção pelo tom da voz, pela forma que olha, né? Então, se você, Sara, se sentir assediada de alguma forma, não deixe de levar para a tua gestão aí do teu condomínio ou procurar as autoridades. A gente tem vários tipos de assédio, como eu falei, o assédio sexual, o assédio moral, todos são considerados crime. E não é essa norma que veio trazer essa atualização como novidade. A gente está buscando aqui uma forma de minimizar isso, mas todos são considerados crime e você tem que denunciar. Perfeito, doutora. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Aqui uma pergunta, provavelmente, né, de um morador também, né, doutora? Doutora, então, eu não posso mais cobrar uma limpeza melhor de um funcionário que não fez o serviço direito, doutora? Por exemplo, é considerado um assédio também, doutora? Vai ficar assim, ó. Eu acho que existem muitas pessoas que vão se aproveitar dessa norma para tirar alguma vantagem financeira. Mas você pode cobrar o trabalhador, sim. É normal. Tudo que você está no trabalho, exigir questões de desempenho, exigir questão de produtividade, mas a comunicação, como você vai levar isso, que vai ser importante. Como eu falei lá no início, se você for exigir que ela faça o trabalho de forma correta, sem estar gritando, sem falar assim, se você não limpar direito os vidros, eu vou te dispensar, ameaçando ela, você pode cobrar, né? É normal fazer as exigências de um trabalho, só que vai ter uma linha muito tênue ali da forma correta de fazer isso. Então, tem que cuidar muito e se educar para fazer da melhor forma. Ou seja, para tudo tem um jeito especial de você conversar, de você explicar, né, doutora? Tem a questão do assédio, que você pode, de repente, né, falar o português mais claro, pisar na bola, né, com a pessoa, mas também nessa questão de dar uma ordem, né, doutora, ou digamos assim, de pedir, né, não nem ordem, seria pedir, né, pode fazer uma limpeza aqui, pode... Né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, doutora? Exatamente, só que às vezes a gente sabe que tem gestores que acabam... Gestores, até os próprios zeladores, que às vezes auxiliam nisso, acabam abusando um pouco desse poder. E agora a gente vai ter que cuidar desse abuso. Ele não pode acontecer, porque senão o condomínio vai ser penalizado. É como a gente falou, existem 1000 formas de se falar a mesma coisa. Agora você vai ter que, mais do que nunca, buscar uma forma de não agredir fisicamente ou psicologicamente a pessoa quando você for exigir o trabalho dela. Exigir pode, mas sem tornar aquilo um problema de saúde para ela. Tem que ter jeito para falar, né, doutora? Um jeitinho sempre é bom, a conversa, o diálogo. Vamos rapidinho ao nosso segundo intervalo comercial e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa A Hora do Povo, hoje com a doutora Débora Nunes Camarotes, falando sobre direito condominial. Já voltamos, é um instante só.